sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras pelo canal do YouTube, que tratará dos conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinamentos. Durante 15 minutos estaremos em sua companhia. A União Municipal Espírita de Caxias do Sul é responsável pela condução deste programa e hoje vamos falar sobre o médium espírita, texto que está na obra Estante da Vida, uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo irmão X. Para nos ajudar a tratar deste assunto, convidamos a colega Clementina Berno, colaboradora do Movimento Espírita na Serra Gaúcha. Seja bem-vinda, Clementina. Muito obrigada, sempre uma alegria compartilharmos desse momento, desse programa, e trazendo a mensagem consoladora da doutrina espírita. Que bom que nós temos a oportunidade de levar o conhecimento para as pessoas. Então, Clementina, podes fazer um breve resumo desse texto para melhor compreensão dos internautas, bem como definir para nós o que é ser médium espírita? Irmão X nos relata a vivência de um médium que inicia de forma autêntica e sincera a tarefa que lhe fora designada na divulgação e explanação da doutrina espírita. E ele encontra, entretanto, a cada atitude que ele adota, tentando melhor transmitir a mensagem consoladora, críticos, aos quais ele não consegue agradar. No início, verdadeiro, transparente, ele é acusado de não ter experiência. Daí ele tenta, então, assumir uma atitude mais adulta e é chamado de um velho prematuro. E procura, então, já atormentado com a situação, evitar discussões e ater-se àquilo que ele considerava o seu próprio dever. E então ele passa a ser indicado como preguiçoso. Muito aflito, ele dirige-se ao mentor espiritual, que sempre o amparava e, chorando, implora a sua orientação sobre o que fazer, porque ele percebia que nunca satisfazia aos demais. O mentor lhe perguntou, então, de quem ele recebera a incumbência, a tarefa no bem, do Senhor ou dos homens? E ele disse, evidentemente, do Senhor. Então, diz o benfeitor, eu vou levar a sua rogativa ao Senhor, a sua indagação, e amanhã eu lhe trarei a resposta. Na manhã seguinte, enquanto o médium orava, o orientador aproxima-se ao seu instrutor e lhe fala, o Senhor mandou dizer-te que quando te nomeou para colaborar na obra da redenção, o fez porque confiava no teu amor para com os irmãos. Não te solicitou um inventário de críticas, recomendou apenas servir e trabalhar. O médium, então, pensou, e a partir daquele momento deu-se conta da situação e, com o coração cheio de júbilo, esqueceu mesmo compreendendo que a força provinha de Deus e que a sua felicidade estava em servir. E respondendo à tua segunda questão, que é nós vamos encontrar no livro dos médiuns, no item 159, que todo aquele que de algum que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo considerado médium. Nessa acepção é porque nós recebemos intuições dos nossos benfeitores, do nosso anjo de guarda, somos alertados. Então, nesse sentido, nós todos somos médios. Mas ainda nos diz esse mesmo item que, usualmente, e é o fato, médium só é designado aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra assim, bem caracterizada, bem ostensiva. Muito bem.
Clementina, quando o médium espírita apareceu na Assembleia Doutrinária, decidido a tarefa que lhe fora designada, abraçou o serviço com ardor. Porém, isso não basta para realizar a tarefa. O que é fundamental, Clementina, para desempenhar bem essa tarefa? Para todos nós, a boa vontade não é suficiente, ela é importante, mas é necessário, primeiro, compreendermos bem a tarefa que nós vamos desempenhar, e, no caso, a própria mediunidade, né? Nós precisamos conhecer-nos e conhecer a mediunidade. O estudo continuado, porque a assimilação ela se dá lenta, de forma lenta e gradual. Outro detalhe, o esforço constante para se melhorar, para uma melhor sintonia com os nossos benfeitores, e a dedicação à abnegação, porque o trabalho é do Cristo, não é nosso. O trabalho nos enriquece, nos ajuda a evoluir, mas nós trabalhamos para ele. E como é bom trabalhar para Cristo. Se todos Nossa. nós tivéssemos essa consciência, né, que quando nós fazemos o bem, nós somos instrumento dele, somos as suas mãos, os seus olhos, os seus ouvidos, e isso é muito bom quando nós temos esse entendimento. Verdade. Clementina, o médium é um ser humano como todos nós. E o médium, então, Clementina, ele possui um lugar de destaque? Muito boa a sua pergunta, Rose. No mesmo item 159 que nós referimos anteriormente, do Livro dos Médiuns, está bem claro que a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem e não constituindo qualquer privilégio exclusivo. Ela é uma faculdade, uma ferramenta de trabalho, um recurso divino para o nosso desenvolvimento e evolução. Ou seja, curar as próprias mazelas pela dedicação ao bem e pelas lições preciosas que esse exercício proporciona. O Espiritismo nos lembra que o que nos distingue uns dos outros, no sentido de termos uma posição mais elevada ou inferior, são as nossas qualidades morais. Como as demais pessoas, é importante lembrarmos, os médiuns são seres humanos que lutam, que sofrem, que erram e que choram, né, diante dos seus sofrimentos. Então, Emmanuel, numa frase maravilhosa, nos diz que os médiuns não precisam de elogios e de homenagens, porque o que eles precisam é apoio e compreensão para que eles possam reduzir as suas dores e, então, sintonizar, respirar esse clima de luz e de paz. Nós temos que lembrar que a mediunidade ela não surge com o espiritismo. Na história da humanidade, nós vamos encontrar incontáveis registros de mediunidade nas mais diversas formas, independente do credo, da idade, da cultura. E pela ignorância, muitos foram perseguidos, queimados nas fogueiras, ou se isolavam do mundo para evitar fugir, né, das perseguições. Outros tinham um reconhecimento muito grande e foram até canonizados. Então, é importante que o Espiritismo nos ajuda a conhecer, através das obras espíritas, especialmente do Livro dos Médiuns, que é considerado, inclusive por muitos profissionais da medicina, como o melhor manual que já foi escrito sobre a mediunidade. E há uma obra que eu queria destacar muito rapidamente pelo nosso tempo, que é Mediunidade dos Santos, do nosso querido Clóvis Tavares, em que ele relata ali inúmeros casos dos mais variados tipos de mediunidade, com respeito, com um carinho, inclusive assim obtendo o imprimatum, que é a autorização
por exemplo, da Igreja Católica, no caso dos médiuns católicos, e protestantes, no caso narrado por um escritor protestante. Então, nós vemos alguns médiuns assim que dedicaram a sua vida, a sua força física ao trabalho do bem, e muitas vezes num trabalho solitário, difícil. Então, é importante nós observarmos isso. Lá na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, o benfeitor Emmanuel, perdão, desculpa, eu pulei eu queria mencionar, Emmanuel é no Fonte Viva, no capítulo 70 do livro Fonte Viva, tem uma mensagem intitulada Solidão. E essa mensagem, ela vai falar justamente dessa caminhada, daqueles que buscam a evolução moral e vão ficando cada vez mais solitários. Por quê? Porque nem todos acompanham aquele mesmo ritmo. Então, por isso que o trabalho da dedicação é justamente muito solitário. Como é bom a gente ter o conhecimento, Clementina, e perceber que ele nos tira o véu da ignorância e ele também nos tira o medo. Porque Isso. quando nós não sabemos, a gente acaba ficando com um ponto cego, mas esclarecer as pessoas, os internautas e todos que nos assistem faz muita diferença. E que bom que a gente pode fazer isso e que a doutrina espírita facilita todo esse conhecimento. E também nessa questão que tu levantaste, né, que somos todos nós médiuns e que há obras também que explicam sobre isso. Isso é muito bom. Na introdução da obra Caminho, Verdade e Vida, o benfeitor Emmanuel nos diz que o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Explica para nós, Clementina, essa perspectiva. Essa observação do Espírito Emmanuel é lindíssima, né? E a sua compreensão importante para a nossa vida, porque nós viemos de uma cultura em que estabelecemos dias e horários para orar, para irmos ao templo, e depois julgamos, então, o nosso dever cumprido. E, na verdade, o que ele nos lembra é que a vida pode ser uma oração constante. Podemos realizar os nossos afazeres diários de tal forma que as nossas atitudes se tornem uma oração constante. Realizar, por exemplo, um trabalho profissional que às vezes não é aquele que nós gostaríamos, mas aprendendo a fazê-lo com dignidade, com esmero, pode ser um ato de abnegação e uma oração, na verdade. Ele vai nos dizer que as nossas atitudes precisam refletir aquilo em que nós acreditamos e pregamos em todo o tempo. Tem uma frase do próprio Emmanuel, por Chico Xavier, que diz que Jesus não é uma personalidade a ser adorada, e sim uma verdade a ser vivida. Os seus ensinamentos, eles são para a nossa vivência, onde quer que nós estejamos. A nossa ida ao templo é porque nós nos fortalecemos, nós compartilhamos, oramos juntos, nos esclarecemos uns com os outros, estudamos. Então, são importantes esses momentos, mas não podemos dissociar aquilo que nós vivemos ou aquilo que nós acreditamos e que da forma como nós apresentamos no templo, da nossa vida do dia a dia, porque, na verdade, é uma continuação, é a vida que deve ser o nosso culto, a nossa gratidão ao Criador. A gente pode, assim, para trazer uma observação, né, nesse encerramento, até do nosso querido Francisco de Assis, quando ele recomendou aos seus confrades que divulgassem a mensagem do Cristo, ele disse: ide levar a mensagem de Jesus, e, se necessário, usai a palavra, porque nós convencemos muito mais e dizemos muito mais daquilo que nós acreditamos pelo nosso exemplo.
Sempre o exemplo, né, Clementina? E isso também para todos os médios que somos todos nós, para dizer que não há necessidade de estar numa casa espírita para ser médio e mostrar ali o seu trabalho de amor a todos. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. E na obra Vinhas de Luz, Emmanuel, num texto, ele diz assim: quem dá pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência da fé religiosa a que foi chamado. Nos despedimos desejando as bênçãos do Senhor que permaneçam em todos os corações. Clementina, as tuas considerações finais. Na verdade, a nossa gratidão por podermos participar e deixar a todos aqueles que nos acompanham, né, os internautas que nos assistem, esse lembrete, né, que nós podemos ser médiums, né, quando nós espalhamos o bem, como a mensagem que tu traz na nossa vida, quando nós confortamos um aflito, quando nós consolamos com um sorriso, com um abraço, transmitimos essa nossa energia que promana do Criador. Foi um privilégio estar em sua companhia. Agradeço a tua presença, Clementina, as tuas considerações, o teu conhecimento que sempre traz para nós uma luz a mais no nosso saber. Então, até o próximo programa e deixamos aqui um convite. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Um fraterno abraço a todos.